Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 11. Diz assim o texto: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Que o Senhor nos abençoe com a meditação da sua palavra. Quando eu era criança, lembro-me de algumas travessuras que eu fazia e geralmente eu gostava muito de brincar com aquilo que não podia. E eu tinha o hábito de desmontar coisas, né? Lê do engano, né? Quem gosta de desmontar, montar, ficar fuçando, não vai fazer engenharia, geralmente, né? Eu fui para uma área totalmente diferente. Mas sempre gostei de desmontar coisas, de montar coisas. E o meu pai era caminhoneiro e ele sempre tinha um monte de ferramentas e um monte de bugiganga guardada umas prateleiras que ficavam na garagem de casa. E um dia eu achei alguns itens interessantes lá para desmontar. E desmontei um rádio, desmontei umas peças do caminhão, enfim, fui desmontando. E já viu, né? A criança fica imaginando para que seria aquilo. E depois o meu pai foi perguntar, né? Aonde estava aquilo, aquilo e aquilo? E aquilo estava tudo desmontado. O que que eu fiz? Eu escondi aquilo lá, eu enterrei no quintal, né? Havia uma mangueira grande lá no quintal de casa, de manga espada. E eu enterrei perto a mangueira, né? Eu já havia enterrado antes um Walkman. Você sabe o que é um Walkman? Alguém lembra de um Walkman? Olha, alguns aqui vão lembrar. Se você se lembra do Walkman, cuidado com o coronavírus, né? O Walkman era um reprodutor de fita cassete portátil, né? E eu desmontei o Walkman do Robson, meu irmão, e enterrei no quintal também. Eu tinha esse hábito, né, de enterrar, de esconder. E qual é a criança que não é pega em travessura, às vezes se esconde, a criança entra embaixo da cama para não apanhar, atrás da porta, atrás da cortina, ou está pintando toda a casa e você olha, você que fez isso com um batom, com giz de cera, tem o hábito de esconder atrás das costas, ou enfim, esconder as mãos sujas, esconder a prova do crime. Parece que vem do nosso DNA lá de Adão e Eva, esta nossa compulsividade em nos escondermos quando fazemos algo errado. Quem é que nunca quis se esconder quando é pego no flagra? Ou as coisas que são realmente muito repulsivas sempre são feitas às escondidas, às escuras. Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus, em Gênesis, o livro que quer dizer origem, ou no princípio lá, né? O livro no princípio, ou Gênesis, o livro, o seu título hebraico é Bereshit, quer dizer no princípio, e o título grego dele é Gênesis, a origem. Então, a origem do mundo já mostra também a origem do ser humano caído. Adão e Eva, após cometerem o pecado da desobediência, não deram ouvidos à voz de Deus, deram ouvidos à voz de Satanás e à voz de si mesmos. A curiosidade, o desejo de Eva de se tornar como Deus, ter conhecimento do bem e do mal, levou a comer da fruta que não deveriam comer e também levou ao seu esposo Adão, e assim os olhos são abertos. Agora eles sabem o que é bom, mas não têm força para fazê-lo. Eles sabem o que é mal, mas não têm forças para deixá-lo de fazê-lo. Se tornam escravos do pecado. E a primeira atitude que eles têm é de correr e se esconder ao ouvir Deus aproximando-se. O ser humano, antes de ter comido a fruta, convivia com Deus uma comunhão maravilhosa.
Eu imagino que era motivo de ansiedade de Adão e Eva. Pela tardinha, na viração do dia, o Senhor ia encontrá-los e conversar e estar com eles. Eu imagino que era um momento de extrema alegria. Imagine, Eva, Deus está chegando, o Senhor está chegando. O que Ele tem a nos mostrar hoje? Cachoeiras, novas frutas, novos animais, solos, plantas, insetos. O que o Senhor vai nos mostrar hoje? O que vamos aprender com Ele? Como é bom estar com o Senhor, Eva. A figura de Deus, com certeza, era maravilhosa e esse encontro era perfeito a Adão e Eva. A presença de Deus lhes preenchia o coração. Mas algo estranho acontece. Naquele momento em que há esse horário marcado, horário em que Deus vai ter com o ser humano, com a sua criatura, vai interagir, vai mostrar algo, há um silêncio diferente no jardim. O homem que ficava ansioso, esperando Deus, no mesmo lugar todo dia, desesperado junto com a sua esposa, aguardando o Criador, não está lá. Então o Senhor, que já sabia de tudo, mas fazendo como que não sabia, chama por Adão. Adão, Eva, aonde vocês estão? Aonde vocês estão? Por que não estão no lugar combinado? Por que não tem festa para me recepcionar hoje? Por que não há alegria e ansiedade no coração de vocês para estarem comigo hoje? O que houve? Ouvindo a voz de Deus, o que eles sentiram foi medo. E esconderam-se da presença dele. Essa é uma das consequências mais nefastas que o pecado causa. Ao ouvir a voz de Deus, que antes era doce, suave, esperada, momento de alegria indizível, agora torna-se medo, pavor, pânico. E o ser humano pecador, tendo os olhos abertos para aquilo que é mal, se esconde da presença de Deus. Esconde-se da presença do Senhor. Agora a voz causa temor. Agora eles percebem quem é Deus e quem eles são. A desobediência ao Senhor faz com que eles fujam e se escondam da presença dele. Irmãos e irmãs, muitos anos se passaram desde este ato de Adão e Eva. Muitos anos se passaram desde que o primeiro casal se esconde da presença daquele que antes eles tanto ansiavam, tanto esperavam. Mas ainda hoje, o pecado que nós recebemos, o pecado original que está entranhado em nosso ser desde o nascimento, este pecado terrível que Adão e Eva cometeram, que é transmitido a nós, ainda salvos, somos pecadores, faz com que muitas vezes corramos da presença do Senhor e tenhamos vontade de nos escondermos. Não mudou muito a nossa atitude. Ainda hoje, nós temos o hábito de nos esconder da presença do Senhor quando nós fazemos algo errado. Veja, é muito comum quando alguém que já é cristão, que pertence à igreja, comete algum equívoco, comete algum pecado, e às vezes aquilo se torna público e agressivo à comunidade, né? Cria uma mancha, uma mácula para aquela comunidade. É um adultério, é um crime, enfim, principalmente as coisas que envolvem sexualidade, parece-me que são mais capitais para a igreja, né? A igreja mostra esta face pouco cristã e mais platônica em dizer que os pecados sexuais acabam sendo mais vexatórios, quando na verdade pecado é pecado. Mas quando o indivíduo cai, vamos colocar dessa maneira, quando peca, porque pecador nós somos a todo instante, né? A cada batida do nosso coração nós somos pecadores. Mas quando é pego, é apanhado, quando fica em público o pecado, geralmente a pessoa sai da igreja, deixa a igreja. A pessoa se esconde. Um pouco é por vergonha e medo, mas a instituição também tem lá as suas dificuldades em lidar com o pecador, com a pecadora. Às vezes nós somos injustos e muito duros numa disciplina, quando todos nós merecíamos ser disciplinados. Mas essa vontade que a pessoa tem de se esconder de Deus é herança de Adão e Eva.
Porque veja, o pecado revela quem nós somos. E quanto mais estamos próximos da presença de Deus, mais noção nós temos de quem nós somos, de quem Deus é. Então, quando a gente comete um escândalo público, geralmente fugimos, nos escondemos, queremos desaparecer. Queremos desaparecer. Irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, esse sentimento que nós temos de fuga, de fugir, de querer desaparecer da presença de Deus quando nós erramos, só traz mais dor e mais sofrimento. Veja, não dá para nos escondermos de Deus. Nunca, nunca houve como escondermos da presença de Deus. Lembram-se daquela poesia do salmista? Ajudem-me aí, vocês que têm boa memória. Que ele fala: se eu construir a minha casa no lugar mais alto, ou se eu for no lugar mais profundo, se eu for no abismo, se eu for no alto da montanha, se eu for aos céus, enfim, aonde quer que eu vá, ainda eu sei que a tua mão ali estará. É impossível ausentar-nos, escondermos da presença do nosso Deus. Adão e Eva foram pegos em flagrante. E é natural que a consequência do pecado é fazer fugir de Deus. Lembre-se, aquilo que era um encontro prazeroso para este casal se torna agora medo e pavor. Mas veja a dinâmica do texto aqui interessante. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É óbvio que Deus sabia aonde Adão estava. O Senhor, desde antes da criação, desde sempre, conhecia todo o intento e toda a história, tudo o que aconteceria. A história nunca foi oculta ao Senhor. Passado, presente e futuro, para Ele estão acontecendo, porque Deus é eterno. Ele respondeu: Adão, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que, na mesma medida que há esse desespero do ser humano em correr, em esconder-se da presença de Deus, há uma disposição de um amor desconhecido à nossa faculdade humana de Deus buscar Adão e Eva. Veja, Deus foi procurá-los no jardim. Deus sabia onde eles estavam, sempre soube, mas Deus foi procurá-los. O Senhor já sabia o que havia acontecido. Eles já haviam caído, já estavam com os olhos abertos, escravos do pecado, mas mesmo assim o Criador foi buscá-los, foi procurá-los, encontrou-os. Tivemos as consequências da queda e sofremos até hoje, mas ali na queda mesmo o Senhor já prometeu algo. O Senhor disse: olha, virá o dia que o descendente da mulher ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, fazendo menção à obra de Cristo. É na queda que já vem a providência da salvação. Na queda que já vem a providência da salvação. Deus poderia ter ignorado, mas ele provocou um diálogo. E quando Deus procura e provoca tal diálogo, o único caminho é a sinceridade. Eu estava nu e tive medo e me escondi. É óbvio que depois inicia-se um outro estágio do pecado, que é o jogo de empurra, né? Culpa da mulher, culpa da cobra. Mas fica esse texto para um outro momento. Irmãos e irmãs, quando o Adão, diante de Deus, vê que não tem como esconder-se, ele assume. Eu tive medo, ouvi a tua voz e tive medo. Que sentimento terrível. A Bíblia diz para não entristecer o Espírito Santo. Mas dentro da minha limitação extremamente humana, eu ouso dizer que Deus entristeceu-se nesse momento. Eu acho que Deus estava triste aqui. Se pudéssemos usar em termos humanos,
À medida que Deus questionava Adão, lágrimas escorriam dos seus olhos. Quem te disse que você estava nu? Você me desobedeceu. Mas não lágrimas de uma decepção extremada, porque Deus sempre soube, mas lágrimas pela dor de Adão, porque a voz que lhe antes causava alegria agora causa medo. E o Criador vai em busca daqueles seres escondidos. Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Às vezes, quando nós erramos, nós pensamos que é o fim. Esse era o sentimento de Adão e Eva, agora é o fim. Deus vai nos pegar, nós seremos punidos e tudo acabará. Levantar-se é muito difícil, é complexo, é dolorido, é um processo longo e muitas vezes imergido em muitos fracassos. Mas, ora, não há outro caminho. Porque quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós cometemos qualquer equívoco e nos escondemos da presença do Senhor, Ele vem ao nosso encontro. E Ele provoca esse diálogo. Ele incita a conversa. E quando isso acontece, então nós crescemos. Porque aí você tem que encarar os seus fantasmas, encarar os seus medos. Você tem que admitir: Deus, por causa do meu pecado, agora a tua voz se tornou um fardo, um peso, uma dor para mim. E Deus fala: não, não é mais assim. Sabe por quê? Ele nos busca, assim buscou Adão e Eva, por causa de Cristo. Cristo Jesus, quando assume a culpa pelo nosso pecado, quando ele se coloca em nosso lugar, quando ele sofre pelos pecados do mundo todo, então esta obra que para Deus é eterna. Veja, Deus eternamente vê o seu Filho sendo sacrificado em obediência a Ele, num amor muito difícil de compreendermos agora. Ele sempre nos resgata. Cristo é a certeza certa, é a convicção que sempre seremos buscados por Ele. E quando isso acontece, quando nós somos buscados, nós temos que fazermos como Adão. Não dá para esconder de Deus. Senhor, eu estava nu. Senhor, eu roubei. Senhor, eu adulterei. Senhor, eu extorqui. Senhor, eu fiz isso. A admissão é o único caminho. A obra de expiação, a obra de salvação já foi consumada na cruz. Mas veja, assim como Adão e Eva foram expulsos do jardim, sofreremos consequências, inevitavelmente. Mas quanto a Deus, o amor dele é tão grande que ele continua a nos buscar, mesmo quando estamos escondidos da presença dele. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo duro, um tempo complicado. Esta epidemia tem revelado o melhor e o pior da humanidade. Alguns já estão procurando culpados: o morcego, o pangolim, armas biológicas, vírus de laboratório, enfim, alguns estão procurando culpados. Outros estão dividindo o pouco que têm com aqueles que não têm nada. Alguns estão se beneficiando e vendendo respiradores com defeito, sem licitação, extorquindo. Outros estão dividindo o seu pacote de arroz e feijão. Veja que interessante, né? Esta epidemia, esse tempo duro, tem mostrado à humanidade quem se esconde do Senhor e quem, quando é encontrado por Ele, se alegra e vai até a sua presença. Então, neste tempo duro, é bom voltarmos para a Escritura e pensarmos da única mensagem que realmente nos traz paz e segurança eterna, que é nos lembrarmos desta dinâmica da salvação. Assim como Adão e Eva estávamos escondidos por causa do pecado, e um dia nós somos encontrados por Ele.
As correntes que nos prendiam ao pecado foram desfeitas. O nosso futuro eterno foi garantido pela obra de Cristo na cruz. E este é o maior motivo para nos alegrarmos e prosseguirmos, ainda que nestes tempos difíceis. Irmãos e irmãs, espero que esta mensagem traga consolo, conforto e ânimo para a sua vida. E não importa a situação que você está, não importa a condição que você chegou, não importa o nível que você desceu. Se você prestar bem atenção, Deus está ali buscando, encontrando e incitando este diálogo de amor para voltarmos a não termos medo e nem pavor, mas alegria a ouvir a sua voz. Que esta palavra sirva para todos aqueles que têm que se reconciliar com Deus. Em Cristo, Deus já está apaziguado, não devemos nada para Ele. O que nos cabe agora é refletir e voltarmos. Voltarmos. Às vezes o caminho é longo, mas temos que voltar. E glória a Deus, porque Ele nos busca e nos acha, mesmo escondidos. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sempre demonstrou graça até na queda. A queda é seguida pela tua grande providência. O Senhor sabia onde Adão e Eva estavam. O Senhor sabia o que eles já tinham feito. E mesmo assim foi buscá-los, foi procurá-los, foi conversar. Obrigado, Deus. Nós não compreendemos este amor. Um amor muito diferente do nosso amor. Obrigado, Pai, por nos amar, mesmo não merecendo o teu amor. Obrigado, Deus. Obrigado por nos buscar, mesmo quando estamos escondidos por causa das nossas próprias culpas. Obrigado, Deus, por nos amar, mesmo sabendo que somos falhos e que, assim como o Senhor retratou lá no Antigo Testamento, que trairíamos o Senhor, como a mulher de Oséias, Gomer o traiu, nós atrairíamos a Ti, virando as costas para o Senhor. E mesmo assim o Senhor tem nos buscado e colocado arrependimento em nosso coração através do Espírito Santo. Muito obrigado por isto, Deus. Pai, que esta mensagem de salvação encontre abrigo nos corações, traga alento a quem está triste e, acima de tudo, reconciliação àquele que está caído. Obrigado, Pai, por exercer esta graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todo sempre. Amém.